Eu sou o Chris Robert Caires, ilustrador e desenhista aqui na Chris Robert Cartoons. E antes de começarmos o nosso vídeo, deixa seu like aí, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal da Chris Robert Cartoons, onde em breve vamos estar colocando novos assuntos e vídeos para você sobre o quadrinho independente e autoral no Brasil. Tá bom? Pessoal, hoje a gente vai falar do roteiro, se a gente vai iniciar através de uma adaptação de um livro ou criar uma história própria para a nossa HQ. Quem vai me ajudar hoje é a Marta e ela deixou algumas dicas preciosas para você, tá bom? Para você fazer essa sua escolha. E eu quero passar essas dicas valorosas da minha esposa e roteirista Marta para te ajudar aí na sua escolha. Ou vou fazer uma adaptação de uma história de um livro, ou vou criar uma história para a minha HQ. Então, eu vou colocar já aqui para você, tá? A capa da nossa primeira saga do Thorvald, que se chama Thorvald, o Gigante do Norte, mas é a adaptação de um livro de nossa autoria também, que se chama Os Uivos Forjam os Gigantes do Norte. Eu já expliquei para vocês, mas vale a pena relembrá-los, que o porquê a gente fez a adaptação do livro. Porque o custo do livro é muito mais caro para se imprimir, para fazer o projeto. Então a gente pensou que para viabilizar todo o projeto e a entrada do Thorvald no mercado, a gente resolveu fazer a adaptação da história do livro Os Uivos que Forjam os Gigantes do Norte para o quadrinho do Thorvald, o Gigante do Norte, tá bom? Então já vou começar a dar algumas das dicas que a Marta me passou para estar esclarecendo vocês. Então, uma coisa que ela pediu para citar para vocês é algo muito legal. A literatura, ela significa a transposição de uma obra literária para outro gênero. Repetindo, em literatura significa transposição de uma obra literária para outro gênero. Guardou essa? Muito legal. A Marta tem dicas valorosas para você hoje. Então, no começo, ela pensou em roteirizar uma adaptação. Ela pensou que roteirizar uma adaptação seria fácil do que criar uma nova história. E a experiência dela fazendo Thorvald, o Gigante do Norte, mostrou que o nível de complexidade é o mesmo, porque os desafios são outros. Na hora que ela começou a fazer a adaptação do livro para história em quadrinhos, ela começou a ver a complexidade surgindo e começou a ver quais seriam esses outros desafios que agora eu vou estar passando para vocês. É uma experiência da roteirista Marta que hoje eu estou dividindo essa experiência e estou sendo o seu porta-voz hoje nesse vídeo. Cada forma de contar história tem seus pontos fortes e fracos. Como vou colocar um livro aqui numa HQ? Você deve fazer essa primeira pergunta. Como vou colocar um livro aqui numa HQ? Como que ela ia colocar Os Uivos que Forjam os Gigantes do Norte na HQ Thorvald, o Gigante do Norte?
A adaptação é contar a mesma história, só que de outra forma. Não é como ler a história em voz alta. A adaptação, então você pegou bem direitinho, né? Eu tô lendo aqui para você os pontos que ela pediu para mim estar passando para vocês. A adaptação é contar a mesma história, só que de outra forma. Não é como ler a história em voz alta, tá? E daí agora vai seguir um monte, vários pontos positivos de uma adaptação. A adaptação é a sua versão da história, então. Não crie características adicionais nos personagens. Não crie lugares novos. Não crie personagens novos. Não crie armas novas. Escolha as imagens corretas para representar as emoções. Então, novamente, isso é para o ilustrador aqui. E também para você, ilustrador, que está trabalhando nessa idealização dessa HQ, junto com o seu roteirista. Escolha as imagens corretas para representar as emoções. Um personagem forte não pode parecer abobado. Não use um diálogo ou ilustração se não for para contar a história. Tá legal? Então essas são as dicas que a Marta pediu para passar para vocês, se vocês forem fazer uma adaptação de um livro. Como o nosso livro é de autoria nossa, tudo bem, a gente não precisou pedir direitos autorais. Mas se você tem um livro que você gosta muito e você gostaria de transformá-lo em quadrinhos, ligue para a pessoa, entre em contato com o autor desse livro e proponha a ele a fazer esse projeto. É super bacana, sabe? Hoje tem vários livros que foram adaptados para a história em quadrinhos. Na modéstia à parte, que eu achei maravilhoso foi a da Moby Dick. Em quadrinhos ficou uma obra de arte, ficou sensacional. E eu indico a vocês a leitura da Moby Dick. Bom, daí a Marta mandou passar por vocês que a nossa segunda saga, o Thor Wanda e o Matador de Dragões, ela já nasceu, o roteiro já nasceu direto pro HQ, tá? E também vai umas dicas para você. Uma dica é criar o roteiro depois de ter a história pronta. Primeiro você vai criar a história, tá legal? Você cria toda a história. Depois você vai começar o seu roteiro para HQ. Não necessariamente a história com todos os detalhes, mas com um bom resumo dela. Um bom resumo de toda a história. Você tem que criar a história, as tramas, costura direitinho as tramas, os pontos, os personagens, e daí você vai, depois de pronto, você junto com o teu ilustrador, que já deve ter feito já brevemente algumas ilustrações dos futuros personagens, as roupas, porque isso é muito legal para incentivar o roteirista. Quando o ilustrador chega e já mostra um trabalho de estudo ilustrado pro roteirista, isso é super bacana. O roteirista já começa a viver a história e isso vai atiçando a sua criatividade e vai colocando ele mergulhando de cabeça já na HQ. Então você imagina assim, pensa só no roteirista, tô escrevendo aqui o roteiro, tá, tô escrevendo o roteiro, tá, beleza. Aí o ilustrador, tudo bem? Tá fazendo o roteiro? Tá fazendo o roteiro? Tá fazendo o roteiro? E você nunca vê nada do ilustrador, uma pesquisa, um estudo. Aí não adianta o ilustrador ficar se queixando pro roteirista, assim, cara, você não faz nada, não tá escrevendo nada. Tá, e você tá fazendo o quê? Você tá fazendo algum estudo ilustrado, alguma coisa para mim ter uma noção, alguma ideia? O roteirista escreve, você ilustra.
você vai começar a criar a parte ilustrativa, você vai fazer os personagens saírem das palavras e criarem vida nas suas ilustrações. Então, não esqueça, trabalho conjunto. Tá, então, aqui que a Marta coloca as dicas quando você está criando o roteiro, né, e a própria história para uma HQ. Você tem que pensar nas características dos personagens, isso que eu estou falando. É importantíssimo o ilustrador fazer os desenhos, as ilustrações, as roupas, os trajes, né? Do propósito de contar aquela história e do objetivo de cada personagem. A história tem que ter seu início, meio e fim. Importantíssimo. Tá? Você não vai pensar em fazer o fim quando você estiver no meio lá fazendo uma coisa, que isso não vai dar certo, pode ter certeza. A história ela tem que ter seu início, seu meio e seu fim. Tá? Então, essas são as dicas que a Marta pediu para mim estar passando hoje para vocês, tá? Como eu não faço roteiro, eu faço as ilustrações, eu quero daí reforçar alguns pontos que eu achei muito bacana aqui das dicas da Marta, né? A primeira pergunta que você deve se fazer, não esqueça: como vou colocar um livro aqui numa HQ, tá? A adaptação é contar a mesma história, só que de outra forma. Não é como ler a história em voz alta. Tá? Guarde bem isso. Aí ela coloca os seguintes pontos da adaptação. A adaptação não é a sua versão da história. Então, não crie características adicionais nos personagens. Não crie lugares novos, não crie armas novas, escolha as imagens corretas para representar as emoções. Um personagem forte não pode parecer abobado. Não use um diálogo ou ilustração se não for para contar a história. Então, veja o vídeo, veja várias vezes, anote aí e guarde esses pontos, porque são fundamentais. Vou te dar um exemplo do seguinte: a gente está fazendo a adaptação da história da Moby Dick. Aí, em vez de eu fazer um cachalote branco, que é a baleia da Moby Dick, a Moby Dick é um cachalote. Eu vou fazer daí uma baleia jubarte preta. Aí não dá certo, né? Daí não é a adaptação. Aí você está mudando completamente. Então você tem que prestar muita atenção nesses pontos aqui que a Marta citou, para você não fazer nada desagradável se você for fazer uma adaptação da história para uma história em quadrinhos, tá bom? A segunda saga, que a gente fez já uma história direta para os quadrinhos, ela colocou o seguinte ponto que eu vou repetir novamente, que é muito legal. Nem que o vídeo fique um pouquinho longo, mas isso é bom reforçar, bem legal, e está se tratando do roteiro, que é o coração da sua HQ. Se você não tiver roteiro, você não tem HQ. Uma dica é criar o roteiro depois de ter a história pronta. Então você cria o roteiro depois que você tem a sua história pronta. Não necessariamente a história com todos os detalhes, mas com um bom resumo delas, tá? Ela colocou alguns pontos aqui fundamentais: características dos personagens, do propósito de contar aquela história e do objetivo dos personagens, e a história tem que ter início, meio e fim. Tá legal? Então, isso aí hoje eu coloquei para você alguns pontos de como você vai idealizar sua HQ. Você vai fazer o roteiro através de uma adaptação da história de um livro, ou vai criar uma história nova para a sua HQ. Aí ficou as dicas que eu espero ter sido um bom porta-voz da minha esposa e roteirista Marta Leal Caires, dando essas dicas para você, tá bom?
Então veja várias vezes o vídeo, anote essas dicas, que com certeza você vai ter um grande sucesso na idealização do seu HQ. E na próxima semana eu vou falar para vocês um pouco sobre a construção das capas e também como você sugerir para você modelos de capas, como você deve fazer esse estudo das resenhas das capas, dos modelos, a discussão que você deve ter junto com o seu roteirista, o seu parceiro, nesta idealização da sua HQ independente, tá bom? Então, não esquece, deixa seu like aí, se inscreve no canal e compartilha com os seus amigos, tá bom? Vai, um grande abraço e vamos nos falando!